O fim de semana marcou o início do Campeonato Brasileiro e o domingo foi de goleadas, uma delas do atual campeão, Palmeiras, em cima do Vasco. Na Arena Palmeiras, Jean, de pênalti, fez 1-0 para o Verdão. Alejandro Guerra aproveitou o rebote e ampliou 2-0 no primeiro tempo. Logo no início do segundo, Tchê cruzou e Borja fez o terceiro. E Borja ainda cobrou penalidade para fechar a goleada, Palmeiras 4, Vasco 0. Mas quem termina a rodada na liderança é o Bahia, que começou perdendo do Atlético Paranaense na Fonte Nova, gol de Guilherme. Thiago empatou para os baianos. Marcão colocou o Furacão na frente outra vez. E depois começou o show do Bahia, que marcou 4 vezes em 7 minutos. Primeiro com Zé Rafael. Depois Regis. Edgar Júnior. E Regis de novo, 5-2. E no segundo tempo teve mais um de Edson. Final Bahia reestreando na Série A 6, Atlético Paranaense 2. A outra goleada foi da Ponte Preta sobre o Sport. Luca fez 1-0. Nino Paraíba também cabeceou e fez o segundo. Gleison, de pênalti, ampliou. E nos minutos finais ele ainda balançou a rede mais uma vez. Ponte 4, Sport 0. O Grêmio derrotou o Botafogo em casa. Ramiro fez os 2 gols da vitória gaúcha, um deles com a mão, mas valeu 2-0 Grêmio. No Mineirão, o Cruzeiro venceu São Paulo com um gol de Ábila, 1-0. E no Maracanã jogaram Fluminense e Santos. Henrique Dourado marcou primeiro para os cariocas. Vitor Ferraz empatou para o Peixe. Pouco antes do intervalo, Henrique Dourado, de pênalti, colocou o tricolor na frente mais uma vez. Wendel tocou e Sornosa ampliou, 3-1. E Hernandes diminuiu para o Santos, final Fluminense 3, Santos 2. O outro jogo do domingo foi um empate em 0-0 entre Avaí e Vitória do técnico Petkovic. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Ô Márcio, o Cuca voltou com tudo, né, Márcio? Voltou com tudo. O Palmeiras já tem um bom time, tem um bom elenco, jogando em casa, na estreia do Cuca, pegando um time como o Vasco. Está desarvorado, com a zaga fraquíssima, né? O João Mário e o Rafael Marques. Então, fez um gol de saída logo, um gol de pênalti, e 4-0, podia ter sido mais até. O Palmeiras até perdeu muitas chances no segundo tempo. Mas o goleiro do Vasco foi bem, né, até? Exatamente por isso, né? Porque se não fosse por ele também, por chances perdidas, o Vasco teria perdido 6. Acho que é um sinal de alerta para o Vasco no campeonato. Se continuar nessa toada e não reforçar o grupo, pode ter a ameaça do rebaixamento de novo, né? Márcio Guedes, primeira rodada, o Vasco já tem que se preocupar? Tem que se preocupar sim, porque o time do Vasco tem um elenco muito limitado, não tem um banco de reservas à altura, é uma competição dura, difícil, e o Vasco tem que se preparar, porque senão, porque faltam 37 rodadas, faltam 36, não sei o quê. O brasileiro, o primeiro jogo vale tanto quanto o último. Não interessa seja a primeira rodada ou 38ª. Se você vai mal, esses 3 pontos perdidos já estão contando. E a goleada do Bahia e o Atlético Paranaense tem jogo essa também semana, surpreendente, né? Mas muito por conta o Atlético Paranaense colocou em campo um time quase reserva, um time misto, e foi surpreendido por um Bahia numa tarde muito boa. 6-2 não é normal, mostra que o Bahia veio bem para o campeonato e que o Atlético Paranaense está mais preocupado com a Libertadores. Vai jogar quarta-feira em Santiago contra a Universidade Católica, né? Aliás, você falou em goleada, foram 28 gols, uma média superior a 3 gols por jogo. Uma boa promessa de um campeonato animado e muito ofensivo, né? Ou diferenças de times também, não? Também contribuiu um pouquinho, mas mesmo assim é significativo que temos tantos gols assim. Só houve um 0-0 em 9 jogos. E o São Paulo do Rogério Ceni começou perdendo, Olha, né? Se fosse o técnico já tinha dançado. Como é o Rogério Ceni, o grande ídolo da torcida, ele é muito preservado, mas já está havendo um movimento meio contrário a ele. Acho que a situação dele está ficando difícil, porque o São Paulo perdeu todas as competições esse ano, começa mal o brasileiro. Se começar a juntar uma série de derrotas aí, eu acho que ele dança. Não digo que sai do São Paulo, mas pelo menos vai ficar em outro cargo lá. Eu acho que o Rogério Ceni, com todo o respeito que eu tenho por ele, foi muito rápido. Ele de repente virou técnico, ele tinha que fazer um estágio, auxiliar, aprender um pouquinho a ficar ali,
Acho que foi assim, de repente jogaram muitas fichas em cima dele, com o elenco, e não é lá dessas coisas. Ô, Márcio, o que não foi novidade nenhuma é a reclamação da arbitragem, né? Teve gol de mão, por exemplo. Teve né? aquele gol do Grêmio, né? Mas um jogo que o Botafogo foi péssimo, sem garra, sem esquema tático, o Grêmio foi muito melhor. E o Botafogo está aparentemente numa fase de decréscimo que também acende o sinal vermelho para a Libertadores, quinta-feira, o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín. O Botafogo não está bem, vários jogadores lesionados, problema de indisciplina. Está um momento ruim e preocupante para o Botafogo. Mais alguma surpresa para esse início de campeonato, Márcio Guedes? Não, acho que essa primeira rodada mostrou quais são os favoritos para serem campeões. Acho que Atlético Mineiro em primeiro lugar, Palmeiras como campeão jogando bem, com um bom elenco, Flamengo que tem um bom time, esses três são os times mais fortes brasileiros. Agora, você tem o Grêmio, que tem tradição, tem camisa, tem também um elenco razoável. Você tem o Cruzeiro também, que se reforçou e tem o Mano Menezes como técnico. E até o Corinthians, que embora com um time sem grandes astros, tem um esquema de competição, tem um treinador também que está se firmando lá. É outro time que também pode chegar lá. Tá, entre esses seis aí, você pode me cobrar, hein? No final, mas era o que eu estava pensando campeão, em falar hein? agora. A gente vai se falar sobre esses 6 aí agora no final, Tá né? bom. Eu espero que você acerte, para falar a verdade. Tudo bem. Obrigada, Márcio. Obrigado, Bom começo Zé. de semana.